Posso sentar? Pode. Todo mundo aqui? Então, Finalmente. Finalmente chegamos, estamos aí. Mais uma vez, né, eu quero agradecer, mas antes de agradecer, assim, né, eu diria assim, as individualizações, agradecer ao universo, que não tem forma, não tem nome, quer dizer, tem nome, você pode chamar de quê? De Deus, de Ishvara, de Tupã, o nome que vocês quiserem. Então, antes de tudo, o agradecimento a essa energia do absoluto, suprema, que está ali e nos manifesta, ou se manifesta através da gente. Então, primeiro, essa energia maior. Segundo, eu vou agradecer a quem escolheu estar aqui, porque foi uma escolha. Antes da sua menina chegar, eu tinha dito que domingo é dia da resenha, do churrasquinho, né? Para quem é de churrasco, se prolongar. O almoço de domingo vai até o final do dia. E aí vocês, cada um tem uma história, obviamente, né? Mas vocês escolheram num domingo, friozinho, final de outono, estarem aqui. Então, meu agradecimento é também por vocês. Sua menina fala sempre isso, que eu vejo lá no YouTube, que um professor só existe se tiver quem o assista, quem escute o conhecimento. Então, né, o professor só existe se tiver aluno. Então, se vocês não estivessem aqui, né, nem esse espaço existiria. Porque é por isso que ele existe. Então, meu agradecimento a Deus, a vocês. Ah, aquela mocinha que está filmando. O yoga nos aproximou há uns 20 anos. Eu vou me emocionar, obviamente. E aí a gente continua aí, né? A amizade que começou no yoga continua firme. E por intermédio dela, Swamini está aqui. Né? Eu conheci Swamini pelo meu professor de Vedanta, né? E quando a gente foi ver, era a professora da minha amiga. Então tá feito, tá em casa. Em 2022, Swamini esteve aqui, ainda não como Swamini, e agora ela volta e é uma alegria assim, né? Quando eu digo, até comentei com a Isa da primeira vez, e a mesma emoção que foi da primeira vez em montar esse lugar, ela veio de novo quando eu montei. Daí, nossa, me emocionei, me emociono de novo, porque assim, de uma maneira mais consistente, eu estou no estudando Vedanta, né, esses textos e tudo mais, de 2017, 16 para cá, mais ou menos, né? Antes eu estudava assim muito salteado. Então tem uma devoção, né, um agradecimento a toda essa tradição. Então quando monto esse lugarzinho aqui para Swamini, é como se eu estivesse montando para Dakshinamurti. Que vamos dizer assim, que é o primeiro, né? Uhum. E é como se eu estivesse montando para Dakshinamurti. E ela representando essa linhagem. Então, minha gratidão. Aí eu vou dizer para vocês o que está aqui no script. Apresentar. Pode pular se quiser. Não, mas acho que é importante, né? A mente gosta dessas coisas. Então vamos lá. Swamini Tattva Mayananda Sarasvati é monja da ordem do Dashanami Sannyasi, fundada por Adi Shankaracharya, e pertencente à linhagem de Pujaya Swami Dayananda Sarasvati e Pujaya Mataji Swamini Brahma Prakasananda Sarasvati. Esse não, né? Quase lá. Tá. Vai sair. Foi bom. Olha que eu ensaiei, mas... Foi bom. Começou no yoga há 25 anos, no Rio de Janeiro. Nesse caminho foi, né, guiada pelo professor José Hermógenes, saudoso professor Hermógenes, Swami Nirmalatmananda Ji e a professora Glória Deira. Mora na Índia desde 2015, estuda Vedanta, Sânscrito e Yoga de uma forma tradicional. Em 2019, com a autorização e bênçãos de sua mestra, começou a ensinar Vedanta e Sânscrito e outros assuntos, né, relacionados. Em 22, passou a atuar como professora assistente de Mataji
ensinando inglês para os alunos dos cursos do Gurukulam em Nagpur, na Índia. Atualmente reside em Rishikesh, onde ensina no Ashram Dayananda, né? Dayananda Ashram. E agora ela está aqui. Ontem esteve em São Paulo, hoje está aqui, daqui vai Bahia, volta a Rio, Portugal. Não, Bahia, Brasília, volta a São Paulo, volta ao Rio, aí Portugal. Então, se tiver alguém dessas regiões que ela falou, né, Bahia, Brasília, em Portugal, dá uma olhada lá no Facebook, acompanha lá. Facebook não está funcionando. Facebook não. Instagram. É que eu sou analógica. Um analógico no início da internet. Então, olha lá no Instagram, avg.br. Acompanha lá o itinerário todo, divulga para os amigos, amigas, para o vizinho, para o síndico, enfim. Para que todos tenham acesso, né? O conhecimento só chega quando a gente abre a fresta da janela. Às vezes a fresta da janela é o amigo que faz esse papel. Então, mais uma vez, gratidão, Sueli. E agora é com vocês. Então, primeiro eu peço desculpas. Foi minha confusão. Eu estava com 4 horas na cabeça e a gente chegou assim bem tranquilo, ainda tem meia hora antes. Me desculpa, foi muitos horários, muitas cidades. Então, primeiro, acredito que vocês tenham usado esse tempo para preparar a mente para a aula. Então, agradeço a sua paciência e compreensão. A gente começa então com uma oração aos professores, aos mestres, as deidades que regem esse universo, em forma de Ganesha, e então entrar no nosso sal. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Sattir Bhavatu Me Sada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Nidhaye Sarva Vidyanam Bhishaje Bhavaroginam Gurave Sarva Lokanam Dakshinamurtaye Namaha Dakshinamurtaye Namaha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Shri Guru Pyo Namaha. A tradição espiritual, filosófica da Índia é extremamente rica em expressões e em possibilidades. Mas, se a gente for tentar identificar o que é mais importante, o tijolo mais importante que sustenta toda essa tradição, a gente vai encontrar uma moeda com 2 lados. Shraddha, Bhakti. Shraddha é confiança, Bhakti é devoção. Porque até mesmo para a gente enxergar, a gente confia que os nossos olhos vão ver. Até para que a gente venha para uma aula como essa, tem uma certa devoção envolvida. A gente se devota a alguma coisa. A gente se compromete a fazer alguma coisa. Então, independente dos estudos filosóficos, independente das expressões práticas do que a gente considera devoção e confiança, toda a estrutura da tradição védica está alicerçada nesses 2 pilares,
Devoção e confiança. Se a gente pensar nessa realidade que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, nessa época que a gente vive, parece que essas duas palavrinhas são quase inalcançáveis, considerando as experiências que a gente tem na vida. A gente confia desconfiando, né? Um pé atrás ali. E quando a gente fala de devoção, a gente imediatamente conecta isso com uma fé específica, uma prática específica, uma religião específica. Mas quando a gente olha para as nossas vidas, deixando esses conceitos ou pré-conceitos que a gente tenha já estabelecido em nós, e olha para as realidades mais básicas, mais simples que a vida oferece para a gente vai ver que sem devoção e sem confiança, nada vai funcionar. Se a gente não confiar no motorista de ônibus, se a gente não confiar no funcionamento do carro, imagina do avião para cruzar a metade do planeta. Você confia, não só confia, mas nessa confiança tem também o quê? Uma entrega. Para eu chegar aqui, né, eu tenho que me entregar a 2 pilotos de avião. Então, né, se não confiar, não vai sair do lugar. Vai ficar onde está. A gente confia que escovar o dente todo dia de manhã vai evitar a visita ao dentista. A gente confia em tantas coisas, sem nem perceber, sem nem saber. E a gente se devota também a muitas coisas. A gente se devota à pessoa amada, a gente se devota ao nosso trabalho, a gente se devota aos nossos relacionamentos, nossas possibilidades. A gente se devota a uma realidade maior, às vezes. Nem todas as pessoas. Mas todas as pessoas vão ter algum grau de confiança, algum grau de devoção em algo. Então, toda a estrutura de uma tradição que ficou preservada na Índia considera esse fator mais básico que rege a vida de qualquer ser humano, que tem 2 lados, que é a devoção e a confiança. Mas ninguém confia de primeira. Imagina, todo mundo aqui já foi adolescente. Imagina que você olhou para o lado na escola, tem um aluno novo, ele é bonitinho, né? Você se interessa, deu aquela olhada para você, aí já gerou aquela expectativa. Ninguém confia naquele momento. É algo que vai ser construído com o tempo. Amizades são construídas, relacionamentos são construídos, confiança é construída. Amor à primeira vista é possível, mas a confiança e a devoção àquela pessoa são construídas. Então, se a gente considerar que confiança é algo construído, confiança no seu chefe, confiança no seu relacionamento, até nos filhos, né? Saber se o filho vai fazer a coisa certa ou não, quantos pais vão ficar em casa preocupados, está indo lá nessa festa, o que esse menino vai fazer? É um processo de construção. Da mesma forma, com essa realidade maior que o yoga propõe, que o Vedanta fala sobre, toda confiança também é algo construído. Ela não começa assim, de uma hora para outra. Você constrói a confiança no professor, você constrói a confiança na metodologia do yoga, por exemplo. Quando a gente vem a primeira vez para a aula de yoga e a professora fala assim, agora vamos lá, todo mundo com a mão no pé. Aí a pessoa diz, que pé? Quantos anos eu não chego no meu pé? Como assim? Ela quer que eu bote a mão no pé? Mas se você confiar na professora e na metodologia, em alguns meses, talvez 2 meses e meio, 3 meses, você já vai estar bem mais perto do seu pé do que estava no primeiro dia, não é verdade? Agora, se você não confiar, que história é essa? Não vou nem tentar.
Verdade? Mas conforme você vai conhecendo, mais você vai confiando. E quanto mais você conhece, mais você confia, mais você se entrega, mais você se devota. Não é verdade? Em todos os sentidos da vida. Agora imagina nessa vida que a gente vive, em que devoção e confiança são difíceis de encontrar, o que está faltando? As pessoas vão dizer, está faltando gente em que eu possa confiar. Ou às vezes está faltando uma apreciação da realidade que se apresenta na frente da gente. Por exemplo, muitas vezes a gente não vê a pessoa como ela é. Muitas vezes a gente vê o que a gente espera que aquela pessoa seja. Quando essa situação acontece e a pessoa te surpreende, o que você vai dizer? Não esperava, não dá para confiar nela. Mas onde que está o problema? Será que a pessoa nunca foi daquele jeito? Ou será que a gente nunca viu ela por aquele ângulo? Não é verdade? Então, a confiança e, por consequência, a devoção dependem de uma visão objetiva das coisas. E essa visão objetiva significa o quê? Enxergar as pessoas, as situações, o que acontece com a gente, exatamente como é. Por isso que quando a tradição do Vedanta fala de Shraddha e Bhakti, conecta esses dois entendimentos a Viveka e Vairagya, que é discernimento e um pouco de desapego. Falou em desapego é até difícil, a gente até se ajeita na cadeira, assim. O negócio de desapego é sempre mais complicado. Mas em que sentido o desapego? Vamos analisar. Para que eu veja a realidade como ela é, eu tenho que deixar de lado a minha expectativa, a minha projeção, a minha fantasia, a minha ilusão, na verdade. O que eu gostaria pode estar presente, mas sem que aquilo se torne uma exigência de que seja apenas daquela forma. Entende a diferença? Eu gostaria que tivesse frio aqui, porque a gente veio cheio de roupa de frio. Mas quando a gente chegou aqui, está mais quente que São Paulo. Então, o meu gostaria que fosse de uma forma vai estar sempre presente. Mas entre o meu gostaria e o tem que ser, senão eu não vou estar feliz, senão eu não vou estar satisfeito, existe uma diferença, consegue perceber? Qual que é a diferença? Da sua capacidade de deixar de lado até mesmo aquilo que você gostaria. E enxergar o que está ali na sua frente exatamente como está. Isso é chamado Vairagya, desapego. Isso só é possível se você tiver a capacidade de discernir. Discernir, de pensar, refletir e separar coisas que teoricamente estão misturadas. Como, por exemplo, o quê? O que eu gostaria e o que está acontecendo. Eu tenho que ter a capacidade de separar isso aqui é o que eu gostaria e isso aqui é o que está acontecendo. Até para, se for necessário, deixar o que eu gostaria de lado e aceitar o que está acontecendo. Isso é chamado Viveka, discernimento. Discernimento vai funcionar se estiver junto com Vairagya, com certo desapego. Porque no momento em que você discerne, que você separa as coisas e enxerga, vai ter uma que serve e outra que não serve. E aí o que a gente tem que fazer? Pegar a que serve e fazer o quê? Descartar a que não serve. Os dois vão caminhar juntos. Para confiar a mesma coisa. Eu tenho que aprender a discernir. Eu tenho que aprender a separar as coisas e ver o que é importante e o que não é. O que não é importante a gente deixa passar, deixa de lado. E fica com aquilo que é importante.
É assim que o mecanismo de confiar vai se desenvolvendo. Porque entre aquilo que a gente gostaria e entre aquilo que acontece, às vezes tem uma diferença. Mas no momento em que a gente é capaz de analisar a situação e separar entre o que é importante e o que é menos importante, o que é importante fala mais alto, não abala a nossa resposta nem em relação àquela pessoa, nem em relação àquela situação, em relação ao universo inteiro, não é verdade? Então, se a gente parar para pensar, com relação ao discernimento, com relação ao desapego, com relação à confiança, com relação à devoção, com relação a todos esses fatores básicos que a tradição védica traz para a gente, vai ter um pré-requisito comum a todos eles, que é o quê? Aceitar aquilo que se apresenta na nossa frente. Enxergar a situação, a realidade, o que se abre na nossa frente. Agora vamos pensar em realidade. Quantas realidades existem? Parece até conversa de doido, né? Psiquiatra vai dizer, como assim, quantas realidades existem? Vem cá, vamos aqui te dar meu cartãozinho. Para o Vedanta, existem 3 realidades que se superimpõem. A gente consegue entender e aceitar que existem 2 realidades paralelas que se sobrepõem. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aquela almofadinha ali no centro? Todo mundo consegue ver a almofadinha. Todo mundo vê a almofadinha no mesmo lugar. Talvez a gente não veja com as mesmas cores. Se tiver alguma pessoa que tenha dificuldade de enxergar cores, aquela pessoa já vai ter uma percepção diferente, não é verdade? Todos nós vemos a almofada de um ângulo diferente, não é verdade? Do meu ângulo só eu vejo, porque não tem mais ninguém sentado aqui comigo, só os mestres. Então, existe uma percepção de uma realidade que todos nós compartilhamos. Existe uma almofada ali no centro. Ninguém vai se levantar e dizer, não, professora, não existe almofada. Todos nós compartilhamos uma mesma realidade na qual a almofada está sentadinha ali no centro. Mas ao mesmo tempo em que todos nós somos capazes de observar essa almofada, que é comum a todos nós, cada um de nós vai ver a almofada de um ângulo diferente. Não só vai percebê-la de um ângulo diferente, mas vai dar um pouquinho mais de masala. Sabe o que é masala? Aquele tempero indiano com pimenta, cravo, canela. Né? Cada um, na sua percepção, vai adicionar um pouquinho de masala, de tempero. Qual que é o tempero que a gente adiciona? Eu gosto, eu não gosto. Isso aí não é importante, é importante. Ah, essa cor aí não fica bem na decoração. Não é verdade? Numa base comum de uma percepção que serve a todos nós, o que a gente encontra superimposto, coexistindo no mesmo lugar, é o quê? Uma percepção individualizada. Pessoal, uma visão pessoal, uma percepção pessoal. Essa nossa percepção pessoal é o que dá o colorido às nossas vidas. Imagina, se todo mundo visse a almofada da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Mas imagina esse universo inteiro, multifacetado, se todo mundo visse exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. Que monotonia, né? Então, a nossa percepção subjetiva, ou seja, relacionada a esse sujeito, a esse indivíduo, é ela que dá a nossa identidade enquanto pessoa nesse mundo. É isso que faz com que até 2 pessoas que nasceram mais ou menos no mesmo horário, que a gente chama de gêmeos, tenham percepções, sensações, experiências, gostos diferentes. Então, 2 realidades coexistem, consegue perceber? Uma é a base daquilo que a gente compartilha.
a parede, a porta, a almofada. E a outra é a nossa percepção íntima de tudo isso que está ao nosso redor. Às vezes, a nossa percepção vai estar completamente em alinhamento com o que a gente vê lá fora. Lá fora, porque a gente está fazendo uma divisão aqui, né? Dos olhos para dentro, dos olhos para fora. Às vezes, a nossa percepção subjetiva e essa realidade objetiva, vou começar a dar os nomes técnicos. Subjetiva porque está com relação a esse sujeito. Objetiva porque são todos esses objetos que a gente compartilha. Então, no momento em que a minha visão subjetiva, pessoal, está completamente em alinhamento com esse objeto, com essa realidade objetiva, não há problema, não é verdade? O que eu vejo é o que está ali presente. Mas quando a minha percepção subjetiva não está em alinhamento com aquilo que está presente ali fora, como que a gente chama isso? Erro, confusão. Por exemplo, digamos que eu esteja olhando para vocês durante a aula e alguém esteja fazendo... A professora viu a careta. Agora, o que é essa careta? Pode ser dor de barriga. Ou pode ser, não estou gostando do que ela falou. Como que a gente vai saber? A gente viu a careta. Mas aquela careta representa o quê? Aí é que as visões, aí é que as percepções se confundem. Se a professora viu a careta e pensou, ih, não está gostando do que eu estou falando. E agora, o que eu vou fazer? A professora continua falando e a mente vai pensando ali no fundo, né? E agora, vamos tentar mudar um pouquinho aqui, vamos contar uma piada. O que eu fiz? Eu interpretei aquilo que eu vi externamente. Com base no quê? Numa visão subjetiva, numa percepção subjetiva dessa realidade compartilhada. Como que eu vou ter certeza? Só se eu perguntar àquela pessoa, tá tudo bem com você? A pessoa vai dizer de repente, eu tô com uma dorzinha de barriga, que tá com a cólica, tá fazendo assim. Não é verdade? Agora, o que acontece com a gente? Você vê a careta, você tem uma percepção e da percepção você tira uma conclusão. Essa careta parece que ela não está gostando. Dessa conclusão você faz um julgamento. Também, o que veio fazer aqui? Se não quer ouvir essa aula de Vedanta, o que está fazendo aqui? Né? Podia estar em outro lugar, está aqui porque quer. A mente vai dando linha na pipa. E aí, se você tem alguma proximidade com aquela pessoa, o que você vai fazer? Você vai chegar lá e perguntar, o que é essa careta aí? A pessoa diz, estou com cólica. Tá cólica nada, tá? Não gostou do que eu falei. Se a gente pergunta, a gente tem que aceitar o que a pessoa vai falar, não é verdade? Porque ela sabe melhor que a gente o que está passando. Mas a gente vai se distanciando tanto dessa realidade compartilhada, objetiva, que a gente não consegue nem aceitar que a pessoa está falando o que ela pensa. A gente vai criando camadas e camadas e camadas e camadas, mesmo que se a pessoa disser, não era nada disso. Você diz o quê? Era sim, eu tenho certeza, você está mentindo só para não assumir. E por aí vai. Já viram isso em casa? Ninguém aqui, todo mundo aqui é yogi, né? Isso não vai acontecer na casa de vocês. Então, existe uma realidade objetiva que todos nós compartilhamos. Existe muito forte uma realidade subjetiva que só eu experiencio enquanto indivíduo nesse universo. Ninguém consegue compartilhar comigo. Mesmo que eu fale, às vezes a pessoa não consegue entender do meu ponto de vista.
Por isso que a gente fala em empatia, né? Calçar os sapatos do outro, se colocar no lugar do outro. É o quê? Fazer um exercício de quê? De se imaginar na condição daquela pessoa. Mas, na verdade, não é 100% possível, porque cada um vai ter a sua história. A nossa visão subjetiva vai ser totalmente dependente de como a nossa vida aconteceu até hoje. Não só essa vida, as várias vidas anteriores também, para quem acredita. Então, existe uma visão de uma realidade compartilhada. Nessa a gente não tem disputa. Consegue perceber? A almofada é almofada. Você pode chamar de almofada em português, você pode chamar almofada em inglês, pode chamar almofada em sânscrito, a almofada é almofada. Agora, eu gosto da almofada, eu não gosto da almofada, eu vejo de um jeito, eu vejo de outro. Cada um de nós vai ter uma realidade única ali presente com relação a essa mesma almofadinha. Mas o Vedanta não para por aí. A psicologia, a nossa ciência vai dizer que isso é tudo que a gente tem. O Vedanta não para por aí. Ele vai dizer que existe algo que vai além dessas duas realidades, dessa realidade objetiva e dessa realidade subjetiva, que é uma realidade absoluta. Absoluta significa o quê? Está presente em tudo e em todos. Porque essa almofada está presente aqui, mas não está presente no andar de baixo, não é verdade? Talvez outra almofada esteja lá, mas não é. Ela está aqui, mas talvez não esteja na Índia. Na Índia é talvez mais colorida. Então, existe, além dessas duas realidades, uma realidade que é absoluta. Está presente em todos os lugares. Que é a base de tudo, inclusive a base dessa objetiva e dessa subjetiva aqui. Será que a gente tem exemplo para entender isso? Será que isso é possível? Vamos pensar juntos. Imagina o ar dessa sala. Com a janela fechada, o ar está fechado aqui dentro. Com a janela aberta, tem circulação de ar. Será que tem divisão no ar de verdade? Ah, professora, tem. Se a gente fizer um vácuo nessa sala, né? Que ziplock. Comprou aquele potinho que tem um vácuo lá. O que é o vácuo? Tirou o ar dali. Ah, então o ar está presente dentro de um espaço, não é verdade? O espaço dessa sala. Agora vamos para o espaço. Existe divisão para o espaço? O espaço da sala, o espaço do banheiro, o espaço do andar de baixo, o espaço do andar de cima, o meu espaço. Você está invadindo o meu espaço, não é verdade? Será que existe de verdade uma divisão no espaço? Ou será que a gente coloca apenas pontos de referência como forma de se relacionar com algo que não pode ser dividido? Já parou para pensar sobre isso? A gente colocou essa parede aqui, chamou aquilo ali de espaço do banheiro e isso aqui de espaço da sala. Nisso, Pujya Swami Dayananda Ji sempre fazia uma piada. Por exemplo, o espaço dessa sala que ela comprou, por exemplo, pertence a ela. Aí o Swami perguntava assim, mas você não tem terra? Primeira vez que ele foi aos Estados Unidos, viu apartamentos. Ah, não tem terra? Não, não tem terra, Swami, é um apartamento em cima do outro. Mas o que você comprou de verdade? Eu falei, então, eu comprei um apartamento. Aí o Swami começou a perguntar, mas o que é isso, um apartamento? É isso, Swami, tem um prédio, aí tem, é como se uma casa em cima da outra casa, em cima da outra casa. Mas se é uma casa em cima da outra casa, o seu chão pertence ao teto da casa de baixo. E o seu teto pertence ao chão da casa de cima. O que você comprou de verdade?
o espaço entre o teto de uma e o chão da outra. O que é isso? O que isso tem de valor? Você me explica. Pagou tanto dinheiro, né? Digamos que um dia você queira vender. Quem que vai comprar um negócio no ar? É verdade? No ar. Essa parede é deles, não é nossa. Esse chão é deles, não é nosso. O que é nosso aqui? Já parou para pensar? Porque se você comprou um espaço de terra, né? Você tem aquilo ali, está concreto ali. Mas um apartamento, já parou para pensar nisso? Você comprou um andar assim, né? No ar. Por quê? Porque não existe divisão real no espaço. O espaço desse prédio, o espaço dessa rua, o espaço desse bairro, o espaço dessa cidade, o espaço desse país, o espaço desse planeta, o espaço do sistema solar, dessa galáxia, desse universo que a gente conhece. Ninguém nem consegue dizer para você onde que é a borda do universo. Porque cada vez que eles mandam um negocinho mais para frente, vê que tem mais um trequinho ainda mais para frente. Não é verdade? Será que existe limite para esse espaço? Não existe. Todos os limites no espaço são superimpostos. A gente está visualizando um espaço por conta dos limites que a gente definiu. Como o teto, sendo o chão da gente e o chão de cima sendo o teto da gente. E aí a gente chama isso aqui de meu. Aí esse meu é o quê? Minha visão subjetiva de um espaço que nem pode ser dividido, que agora objetivamente é compartilhado entre as pessoas daquele prédio, subjetivamente é meu. Não é assim? Algo que nem pode ser dividido, que nem pode ser separado, é compartilhado como dividido, e agora mais que isso é meu. Tá vendo como as realidades se superimpõem? Aí, esse espaço do universo inteiro sendo um único espaço, sem divisão, sem separação, sem uma forma específica. Esse espaço existe numa realidade ainda maior. É isso que o Vedanta fala. Então, esse espaço que a gente percebe existe ainda numa realidade que é maior do que esse espaço. Essa é a realidade absoluta. Ela é absoluta porque não tem nada fora dela. Como não tem nada fora do espaço dentro dessa realidade que a gente compartilha. Então, agora vamos voltar para o nosso ponto. Todo mundo confia nos seus olhos, vendo a almofadinha ali, não é verdade? Todo mundo confia na nossa percepção, até mesmo subjetiva da almofada. Porque a pessoa vai dizer o quê? Eu vi com os meus próprios olhos, não é verdade? Mas onde que a gente está depositando a nossa confiança? Nessa realidade objetiva ou nessa realidade subjetiva que só eu vejo? Vamos analisar. Se eu deposito a minha confiança nessa realidade objetiva, que todos nós compartilhamos, eu tenho uma base que pode ser conferida, não é verdade? Eu posso checar se o que eu entendi é isso mesmo. Agora, se eu deposito a minha confiança na minha percepção subjetiva, aquela careta é de não gostar da aula, eu tenho mais chance de cometer um erro, não é verdade? Vou dar um outro exemplo do erro. Agora é um exemplo para o erro. Imagina que tem uma corda enroladinha assim no cantinho de uma varanda de uma casa de campo. Alguém, sabe, estava botando um varal, estava botando alguma coisa, deixou um pedaço de corda lá num cantinho, no cantinho da varanda ali,
Está escurecendo, você está entrando na casa, quando você está passando naquela varanda meio lusco-fusco, como diria minha avó, lusco-fusco, nem está claro, nem está escuro, você dá aquela visão de canto de olho, sabe? Você vê um negócio enroscadinho ali, o que você faz? Cobra! Casa de campo, né? Cidade a gente não tem essa experiência. O que você pensa? Cobra. Aí você não pensa assim calminho, né? Digamos o quê? Cobra! Na verdade, sua percepção gera imediatamente uma resposta. De quê? De medo. De sair correndo, gritando, ajuda, tem cobra. Você nem viu direito, você deu aquela olhadinha de canto de olho, você percebeu, saiu correndo. Se for, né, aquela pessoa que tem medo de cobra, então já sai com o coração na boca. É cobra, é cobra, é cobra. Festa junina, né? Olha a cobra! É mentira. É mentira. Porque é uma corda, não é uma cobra. Mas você não viu a corda. Você viu o quê? A cobra. Com o que você viu? Com seus olhinhos. A pessoa vai dizer, eu vi com os meus olhinhos que a terra há de comer. Mas o que você viu? Você viu uma cobra que não existe naquele lugar. É uma visão? É uma visão. Era real? É real. Quando você viu, era real para você. Mas ela não tem realidade concreta dentro desse universo que a gente compartilha. Ela existe apenas na sua percepção. Aí saiu correndo, pediu ajuda, veio alguém com uma lanterna. Né? O que houve? Onde que está? Ah, não, agora deve ter entrado na casa. Se for uma pessoa ansiosa, então já pensou que já está lá embaixo do colchão. Entrou por baixo da porta, jogou a lanterna, jogou a luz do conhecimento. A luz do conhecimento revela o quê? Não existe cobra, o que existe ali é o quê? Uma corda. Aí a pessoa respira aliviada. Existiu uma percepção, existiu, subjetiva, real para essa pessoa, tão real que ela saiu correndo com medo. Mas essa percepção foi errônea, foi equivocada. A leitura dessa realidade objetiva na frente dessa pessoa não foi compatível com o que existia lá. A gente chama isso de erro. Confusão. Era real? Era real. Enquanto a pessoa via a cobra estava lá. Mas se você pergunta para ela, qual que é a data de nascimento da cobra? Você tem que perguntar, que cobra? Quando que ela foi-se embora? Pergunta para a pessoa, jogou a luz. O que tem lá é corda. Quando que a cobra foi-se embora? Você tem que dizer, a cobra nunca esteve lá. Mas você não pode dizer isso, a pessoa viu e saiu correndo com medo. Então a cobra existia na percepção da pessoa que viu a cobra. Que percepção é essa? De uma realidade subjetiva. Deu para entender? Está acompanhando? Então, quando a realidade subjetiva não é compatível com a realidade objetiva, a gente chama isso de erro. E desse erro nascem milhões de problemas. Eu dei o exemplozinho da corda e da cobra, agora imagina o resto da vida. A careta que é dor de barriga, que passa a ser não gostou de mim. Né? Quando a minha percepção subjetiva não é compatível com a realidade objetiva, dali nasce um erro. Uma conclusão equivocada. Erro é meio pesado, né? Melhor a gente chamar de uma conclusão equivocada. E aí, qual que é a solução para uma conclusão equivocada? Um conhecimento claro. O que a gente fez? A gente pegou a lanterna e jogou a lanterna na direção da cobra. O que aconteceu naquela situação? A escuridão da confusão foi
desfeita pela luz da apreciação da corda que sempre esteve lá. Bonito, né? Como os textos vão filosofar. Então, a luz de um conhecimento daquilo que é como é, jogou fora toda a escuridão da ignorância e da confusão. Agora eu te pergunto, se você deve depositar a sua confiança e devoção, você deve fazer isso na corda ou na cobra? Deu para entender onde que a gente está chegando? Então, na tradição védica, para que a confiança seja genuína, para que a devoção seja devidamente aplicada, a nossa percepção deve estar cada vez mais em alinhamento com essa objetividade. Deu para entender? O que é objetividade? É ver as coisas como elas são. Deixando de lado a nossa percepção subjetiva como uma percepção, não é descartar. É levantar uma possibilidade de que seja assim. Por quê? Porque pode não ser do jeito que eu estou vendo. Isso é ser objetivo. Então, todas as vezes que a gente interage com esse mundão de meu Deus, se a gente conseguir exercitar essa objetividade, essa capacidade de enxergar as coisas como elas são, e ir checando se as nossas percepções são exatamente aquilo que está ali na nossa frente, deu para entender? Porque o erro é natural. Naquela condição de luz, naquele campo, tendo ouvido falar, olha, cuidado, hein, tem cobra aqui nessa região. É mais do que natural a pessoa cometer um erro como esse. Mas como que a gente pode lidar com as nossas percepções e com as situações de forma a minimizar a chance de um erro? Fazendo um exercício de checar as nossas percepções para saber se elas estão compatíveis com a realidade que se apresenta na nossa frente, não é verdade? Aí a gente minimiza a chance de perceber alguma coisa de forma equivocada. Isso é que é chamado exercício de objetividade, de viveka. Swamiji costumava dizer que viveka e vairagya são sinônimos de objetividade em relação à vida. Agora, pensa comigo aqui, se a gente tira a situação da almofada, tira a situação da corda e da cobra e leva para um relacionamento, será que a vida fica mais fácil se a gente consegue lidar um pouquinho mais objetivamente com a outra pessoa? Será que a gente não vai minimizar os conflitos, minimizar as desavenças, minimizar às vezes as interpretações equivocadas? Será que a gente não vai cultivar relacionamentos mais saudáveis? Será que a gente não vai ter a chance de dar mais espaço para as pessoas serem exatamente como elas são, sem ter que satisfazer as nossas expectativas, seja assim ou assado? São muitos benefícios, não é verdade? Imagina no trabalho, imagina com as crianças, imagina com uma vida de uma forma geral. Agora, imagina no campo da confiança. Quando a gente fala de Shraddha, de fé, de devoção, de confiança, o que a gente está fazendo, na verdade, é dando um cheque em branco para outra pessoa. Não é verdade? Geralmente é esse entendimento que a gente tem de confiança. Eu confio 100% naquela pessoa. Ou então o que você vai dizer? Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Só tem essas duas possibilidades. Confia desconfiando. Por que a gente confia desconfiando? Porque a gente entende, a gente pode errar, a pessoa pode mudar, não é verdade?
Todo mundo pode mudar de ideia. Então, se a gente é objetivo, se a gente entende essas relações entre as nossas percepções, a realidade objetiva, a nossa confiança também amadurece, consegue perceber? As minhas expectativas diminuem, consegue perceber? Porque a gente tem um espaço interno de ir vendo o que se abre no próximo momento. Agora, se a gente consegue considerar que aquela pessoa, por exemplo, eu disse para ela, vou chegar aí às 3. E aí me confundi, cheguei às 3:30. Se a gente tem essa objetividade, a gente não vai reagir à situação, mas a gente vai agir nela. Deu para entender? Ninguém nem me ligou, sabia? A gente só me diz, tá chegando. Aí, Por quê? Porque elas deram esse espaço, sabe? Para esperar para ver o que está acontecendo. Isso é ser o quê? Objetivo. Por quê? Porque a gente sabe que coisas acontecem. As pessoas talvez entrem em situações inesperadas. Elas talvez mudem de ideia. Talvez coisas aconteçam com elas. Não é verdade? Quando a gente é objetivo, isso tudo também faz parte da cena. Não é verdade? Então, quando a gente trabalha com essa objetividade por um tempo, como um exercício mesmo, o que a gente ganha como fruto disso é o quê? Maior tranquilidade, paz e principalmente uma capacidade de aceitação muito maior. Porque nada do que aconteça com a gente vai ser completamente inesperado. Porque sendo objetivo, pragmático, às vezes, como as pessoas vão falar, a gente vai considerar as diversas possibilidades. Então, considerando possibilidades, a gente minimiza as reações, as explosões, a raiva, o medo, tantas outras coisas que são subprodutos dessas percepções equivocadas. Deu para entender? Está acompanhando? Então, a tradição védica, ela fala para a gente que essa confiança nos pais, nos filhos, nos relacionamentos, no trabalho, na gente mesmo, ela é construída numa base de uma objetividade. Por exemplo, eu confio que os meus olhos vão enxergar todas as vezes que eu abro o olho pela manhã. Eu nem penso. Eu abro o olho e eu tenho certeza que eu vou sair vendo. A não ser que haja algum problema. Eu confio que eu vou pegar o carro e eu vou sair dirigindo, se eu souber dirigir. Onde que entra o erro? Quando eu não sou capaz de objetivamente reconhecer as minhas habilidades e as minhas dificuldades, não é verdade? Então, eu vou achar que eu posso levantar 20, aí você faz assim, e não mexe. O que aconteceu ali? Você não soube analisar objetivamente a sua capacidade de levantar. Ou então, que nem muito comum, né? A pessoa levanta o peso e aí dá uma pinçada na coluna. Então, a vida inteira da gente pode ficar muito mais leve com um pouquinho de uma pitadinha de objetividade em relação a nós mesmos, em relação a todos os nossos relacionamentos, toda a nossa interação com o universo. Dessa forma, essa confiança que a gente constrói numa base de objetividade, de clareza, ela é uma confiança sólida, duradoura, que não vai ser sacudida por nenhum evento inesperado, mas vai ser construída numa base compartilhada de realidade. Agora, até para estudar Vedanta,
até para estudar matemática, você precisa confiar, não é verdade? Então imagina o professor de matemática te botando lá 1 mais 1 igual a 2. Aí o aluno levanta e diz assim, não, professor, não confio em você não. Pode ser que não seja 2, pode ser qualquer outra coisa. Essa é a sua versão da história. Imagina, quem que vai aprender? Onde que isso vai levar? Para tudo na vida, a gente precisa de um pouquinho de confiança. Mas como o Puja Swamiji dizia, tem que ser uma confiança que pende confirmação. Deu para entender? Você confia e espera para ver se é aquilo mesmo. Aí se confirmar, você confia mais um pouquinho. Se confirmar, você confia mais um pouquinho. Isso é ser o quê? Objetivo. Por quê? Porque a qualquer momento pode não ser exatamente do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente entendeu. Então, se não confirmar, você sabe que não era daquele jeito. Cadê a decepção? Tem espaço para decepção? Não tem. Agora, Shraddhavan labhate jnanam. Para que a pessoa alcance qualquer tipo de conhecimento, Shraddha, confiança, é extremamente necessário. Mesmo no mundo, o que falar sobre esse conhecimento do eu, da realidade mais íntima daquilo que nós somos? A gente vai precisar de confiança em 3 aspectos. Confiança no professor que está ensinando para a gente, confiança no assunto, no estudo, na metodologia de ensino e confiança na gente mesmo, que a gente também vai ser capaz de entender. Por quê? Porque outras pessoas já entenderam antes. A gente também vai ser capaz de entender. Shraddha. Essa confiança também pode ser construída com relacionamento com o divino. Seja lá que forma você escolha desse divino. Que forma essa manifestação cósmica apele ao seu coração. Talvez Nossa Senhora. Talvez um orixá, talvez Ganesha, que está aqui, bonitinho danado. Qualquer que seja a manifestação cósmica dessa realidade maior, que tenha um nome, uma forma, que toque o seu coração, também vai precisar de um processo de construção de confiança e entrega. Não vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer de uma hora para outra. Vai depender também de uma construção baseada num conhecimento que você vai nutrindo, de um relacionamento que você vai nutrindo com esse divino. E dessa confiança pendendo confirmação. Isso a gente chama de devoção. Essa confiança numa realidade maior, que faz com que a gente se entregue para ser orientado, guiado, sustentado por algo muito maior do que cada um de nós individualmente. Isso também não acontece de uma hora para outra, assim. É uma construção devagar e gradual de uma confiança em algo que a gente nem vê, nem sabe se existe de verdade. Quanta gente entra em crise existencial e briga com Deus? Eu nem sei se você existe. E é verdade, a gente nem sabe se existe. A gente tem umas indicações, né? Esse céu tão lindo, esse sol maravilhoso, essa praia, essa natureza, essas coisas incríveis que acontecem na vida da gente, não pode ser por acaso, né? Imagina, nenhum planeta nunca desistiu da sua órbita. Ah, não, está muito monótono, né? Todo ano aqui, assim, já chega, né? Vamos fazer uma coisinha diferente. Não é verdade? Existe uma ordem que bota esse universo inteiro para dançar. E se toma conta desse universo inteiro dançando, por que não vai tomar conta das nossas vidas?
nasce, só precisa comer e dormir e já cresce. Não precisa fazer mais nada. Dá comida, bota para dormir, passou uma semana já está diferente. Aquela carinha de joelho já vai mudando, né? O cabelinho já... Passou um ano, caramba! Se a gente continuasse a mudar na mesma proporção, como que seriam as nossas vidas, né? Que muda em um ano, imagina se fosse assim para a vida toda. O que você fez para crescer? Diz para mim. O que seus pais fizeram? Que palitinhos que eles, né, juntaram lá? Existe uma inteligência tão grande que governa cada um desses processos de forma tão perfeita que é impossível não reconhecer algo muito maior do que nós. E a confiança vai nascer dessa apreciação objetiva de que a minha visão é limitada. Mas existe algo muito maior governando o universo inteiro, que eu tenho certeza que também governa a minha vida. É isso que a gente chama de fé. E baseado nessa fé, quando essa fé se torna algo em movimento, que contribui, que se estende a ações, a gente chama isso de devoção. Swami dizia, compaixão é amor em movimento. Da mesma forma, devoção é essa apreciação do todo que percola, que permeia as nossas vidas e que passa a estar presente em todas as situações. Não só num ato de devoção, ir à igreja, fazer uma oração, uma púdia, mas de uma entrega, apreciação objetiva de uma realidade muito maior que governa o universo inteiro, que está aqui presente em cada célula do meu corpo, fazendo exatamente o que tem que fazer nesse momento. E a gente, cada vez mais, a gente cresce em objetividade, cada vez mais essa dinâmica cósmica fica mais evidente para a gente. Parece contraditório, mas não é. Porque cada vez mais a sua percepção subjetiva e limitada vai dando lugar a uma apreciação de uma realidade muito maior do que a minha. E é isso que faz a confiança virar fé, a fé virar devoção, que move uma pessoa. Não é uma fé cega, não é uma devoção cega, não é algo irracional, impensado, pelo contrário. É algo deliberadamente cultivado. Isso é essencial para que a gente tenha sucesso na vida em qualquer área. Principalmente se a gente estiver numa caminhada de yoga, de meditação, de estudo. Porque a vida fica mais leve. Krishna fala para Arjuna na Bhagavad Gita que ele está manifesto, ele enquanto divino está manifesto na forma desse universo. Que tudo acontece segundo a sua ordem. E quando Arjuna enxerga aquilo, o que ele fala? He Krishna, Stane Hrishikesha. Stane, tudo está no seu devido lugar. Exatamente como tem que ser. Sem tirar nem pôr. Exatamente como tem que ser. Isso é o quê? Objetividade. Mesmo que a gente não veja uma relação de causa e efeito direta, mas a gente sabe, não tem efeito sem ter causa, né? Se isso está acontecendo comigo aqui agora, é porque alguma coisa eu fiz no passado, né? Vai dizer, colei chiclete na cadeira de Cristo, no dia da Santa Ceia. Só pode acontecer comigo nesse momento. A gente sabe, mesmo que a gente não veja, a gente sabe que tem uma relação de causa e efeito e que porque existe uma ordem maior, isso está chegando aqui para mim nesse momento.
Então, se eu consigo cultivar essa objetividade, eu consigo ter confiança nessa realidade maior, eu consigo cultivar a fé e a devoção com clareza, a vida fica muito mais leve, muito mais agradável de ser vivida. Não que não tenham problemas. Os problemas talvez sejam exatamente os mesmos. Mas quem que está diferente agora? A minha visão, a minha percepção está diferente agora. Agora não depende mais dessa visão subjetiva que foi construída pela minha própria vivência nesses anos de vida. Vivência essa limitada, não que eu vivi a minha vida e nenhuma de vocês. Do meu ponto de vista, como que eu vou analisar e julgar uma outra pessoa que tem uma outra vivência? Eu posso perceber, eu posso até tirar conclusões, certo, errado, bom, ruim, mas não dá para ir muito além disso. Por quê? Porque eu só vivi a minha vida e a de ninguém mais. Então, trazendo essa visão objetiva, até no meu relacionamento com as pessoas fica mais fácil confiar. Porque a minha confiança agora não é uma confiança cega, não é uma confiança sem bases. Às vezes, no início, vai ser uma confiança pendendo confirmação, e tudo bem. Não é que nem, por exemplo, o chefe entrevista uma pessoa e contrata. Vai ter um período de experiência ali, né? Para quê? Para confirmar se aquilo que ele viu é o que aquela pessoa pode oferecer. E tudo bem, não é verdade? Mesma coisa. Por que namora e noiva e casa e depois de casar diz o quê? Não reconheço essa pessoa. Por quê? Porque todo mundo muda. Então é um processo dinâmico, entende? Não é algo estático. Uma vez eu confiei, agora acabou. É algo dinâmico, é uma construção constante. Construção é criada em quê? Em uma objetividade. Com isso, todos os nossos problemas se diminuem. Mas e agora? E agora, nos nossos tempos? Em que a gente vê a pessoa falando, mexendo no Instagram, e nem é a pessoa, é o tal do AI. Aí o quê, né? Inteligência artificial, IA. Como que a gente vai confiar disso para mim? A gente confia até no filme, gente. Nem precisa de inteligência artificial. Quem aqui já chorou vendo o filme? Você pagou para chorar. Você pagou para ficar com raiva. Você pagou para sonhar junto. Veja como a gente é capaz de construir realidades dentro da realidade que a gente vive. O sonho é uma outra realidade que a gente não compartilha, não é verdade? Quando a gente está acordado, a gente dorme. Quando a gente dormiu, abre o mundo dos sonhos. No mundo dos sonhos, tem você, tem o vizinho, tem o cachorro latindo, né? Tem uma fofoca inteira acontecendo no mundo dos sonhos. Tudo diferente, tudo separado, às vezes umas coisas incríveis, né? A sogra aparece com rabo de dragão. As sogras me perdoem. No mundo dos sonhos, tudo é possível. É uma realidade construída pela nossa mente lá sonhando, com uma base comum dessa realidade que a gente vive no acordado, não é verdade? A gente já viu dragão, a gente já viu sogra, juntou os dois no sonho. Agora, aqui, acordado, por toda a história da humanidade, nós também construímos realidades paralelas, diferentes, criadas. Não é só agora com a inteligência artificial. Eu nem estou falando
das patologias, tá bom? Estou falando de nós, pessoas normais, ou quase. Como diria o professor Hermógenes, Deus me livre de ser normal, né? Assim, os normais e os anormais, gente boa. A gente tem, como humanidade, essa capacidade, tanto de projetar subjetivamente coisas e sofrer com elas, quanto projetar e criar beleza com elas, como uma peça de teatro, um filme, não é verdade? Olha que chato levar uma pessoa para o cinema para assistir desenho animado que diz assim, isso aí não faz o menor sentido para mim. Quem é que vai assistir desenho animado nessa idade? O que essa pessoa vê que a gente não vê? Quem gosta do desenho animado vai ver de um jeito. Essa pessoa que acha que é tudo uma besteira vai ver de outro. Uma mesma realidade projetada, não é verdade? Mas qual que é a diferença? No filme, mesmo que você tenha pago para chorar, né? Vai ficar com raiva, a qualquer momento você piscou, deu uma sacudida assim e disse o que para você? Ah, é só um filme. Não é verdade? Imagina aqueles filmes de terror, assim, que não quero ver, aí abre o dedinho, assim, quer ver, mas não quer ver. O que você diz para você? Ah, é só um filme, é só um filme, é só um filme. A gente se lembra que aquilo que parece real não é real de verdade. Mas agora a gente vive um tempo mais difícil. Porque dentro das redes sociais, dentro dessa construção de uma realidade paralela, que não é nada objetiva. Lembra da foto com filtro e a sua menina de batom? Batom que eu nunca tive. Vai tirar uma foto para o Instagram. Selfie. De repente eu me vejo no telefone de batom. Como pode? Batom que eu não uso há 200 mil anos. Como que eu vou aparecer de batom? O que é real ali? Ah, mas é o filtro. O filtro superimpondo uma realidade que não é real, numa base objetiva compartilhada. E aí quem vê a foto no Instagram vai pensar o quê? Como assim? Só uma menina de batom? Não vai pensar no filtro. Não é verdade? Então, de uns anos para cá, desde que a internet começou mais intensamente, a nossa capacidade de criar outras realidades, como antigamente era o cinema, o rádio, lembra de novela de rádio? O rádio, a TV, o cinema, o teatro, o circo. Em todos os momentos existiu uma criação de outras realidades. Por que todo mundo gosta de novela? Primeiro que todo mundo gosta de ficar sabendo o que acontece na vida do outro. Segundo, porque a gente se identifica com aquelas pessoas, com aquelas situações, com aquela realidade, porque a gente vive alguma coisa parecida. É uma realidade que não é real, que é parecida com a realidade que eu vivo. Em todo o tempo, a todo tempo, a gente teve momentos de construção. E agora a gente tem uma nova fase. Com as redes sociais, construindo realidades muito fora, às vezes, dessa realidade que a gente compartilha. Durante toda a história da humanidade, sempre existiram situações como essa. O ser humano, com a sua criatividade, com o seu potencial, criando outras realidades. A arte é a maior expressão delas. Mas agora, nesse tempo que a gente vive, as pessoas vivem uma realidade, às vezes, completamente diferente e quase que desconectada dessa realidade objetiva que a gente compartilha. Então, o que eu estava começando a falar, Mata-Ji sempre conta essa história como uma das maiores surpresas da vida dela.
Ela falou que foi ao restaurante com uma pessoa, com uma família. E a adolescente da família está dizendo assim, os pratos chegaram, né? A adolescente da família está dizendo assim, não come não! Não come não que eu quero tirar uma foto. E Matadita, a comida está quente. Chegou aqui fresquinha. Ninguém pode comer porque ela quer tirar foto, não das pessoas, do prato. Para botar no Instagram. Então assim, comer aquela comida quentinha, fresquinha, passou a ser secundário, não é mais prioridade. A prioridade é postar a foto do prato decorado intocável, mesmo que você vá comer uma comida já fria, passadinha. Entende? Onde que a mente humana se desvia dessa realidade objetiva e começa a construir um mundo subjetivo que passa a ser mais importante, às vezes até mais real do que esse que a gente compartilha. E nisso, a gente vê tantos outros extremos, né, hoje em dia. Na Índia, de vez em quando, o governo suspende algumas dessas redes sociais. Porque na Índia o índice de suicídio é gigante. Quase não é noticiado. Por várias pressões sociais. E como isso, milhões de outras coisas. Todos os padrões de beleza sempre existiram. A modelo desfilando lá na passarela. E as meninas olhando para aquela realidade, imitando. Mas agora tem um filtro lá, né? Bota batom até na sua menina. Projeta-se uma imagem completamente irreal. E os relacionamentos, imagina relacionamento agora. Antigamente a gente mandava cartinha, né? Correio, como é que é? Correio elegante, né? Correio elegante aqui em São Paulo, né? Ontem a gente foi numa festa junina. Tinha lá a barraquinha do correio elegante. Aí agora a pessoa pede o quê? Manda uma foto. Aí a foto vai como? Mais magra, com batom, a pele, tudo diferente. E aí, como que a gente vai confiar? Difícil. Nossos tempos são difíceis. Mas ainda assim, é natural que a humanidade evolua e crie novas realidades, novas técnicas, novas experiências. E é natural que passe uma fase na qual a gente precisa se adaptar, precisa se ajustar. Mas como os antigos da Índia falavam, a solução ainda vai estar baseada num cultivo de objetividade. Vai ser mais difícil a gente navegar, porque a gente não sabe se aquele e-mail foi escrito pela pessoa ou pelo chat GPT. A pessoa talvez tenha ditado lá para o chat GPT e fala, escreve isso aqui para mim nesse estilo, né? Para essa pessoa, e aí sai um texto lindo e a pessoa nem sabe escrever direito. Então, mais e mais, nós vamos precisar exercitar a objetividade, cultivar a clareza, cultivar o senso de que, espera aí, vamos ver como é que é, vamos esperar uma confirmação, porque talvez, com toda a história que a gente tem até hoje, esses sejam os períodos de mais desafio nesse sentido. Por causa das ferramentas que a gente, enquanto humanidade, foi capaz de desenvolver nos últimos anos, principalmente depois da internet. Então, mais e mais, a mensagem da tradição védica se torna ainda mais necessária. Para que a gente possa navegar sem se afetar tanto por algo que nem é tão real quanto a gente imagina, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desenvolver a capacidade, o senso crítico, o pensamento independente, para não se deixar influenciar por todas essas coisas. Não só a rede social, a inteligência artificial, como ela me pediu para falar.
Mas as fake news, os mobs online, o pessoal está lixando o pessoal online. É um período de uma interação entre as pessoas cada vez mais distante. Hoje em dia, a gente se fala mais por WhatsApp do que ao vivo. A gente troca mais foto de comida do que come junto. A gente manda mais coraçãozinho do que diz eu te amo. São pontos de reflexão para uma pessoa numa busca de profundidade na vida. A gente não tem como evitar os coraçõezinhos. Né? Às vezes acontece comigo. Eu ainda sou old school. Eu ainda gosto de escrever. Eu digo para as pessoas, não me manda mensagem de voz. Por quê? Porque a pessoa vai mandar uma mensagem de voz de 5, às vezes de 8 minutos. Eu também faço isso às vezes, tá? Mas se ela tiver que escrever, ela com certeza vai escrever algo que eu posso ler em menos do que 8 minutos. Otimização do tempo. Passou o olho assim, já está lido, né? Se você tem uma leitura rápida e eficiente, passou o olho, selecionou o que era importante, acabou. Aí eu escuto tudo em velocidade 2. Ninguém sabe, eu estou contando pela primeira vez. Tudo. YouTube, WhatsApp. No mínimo, o YouTube às vezes até 2.7. Porque o tempo é o valor mais precioso que a gente tem nas mãos hoje. O recurso mais precioso que a gente tem nas mãos, nesse dia, nessa hora, nessa vida que a gente está vivendo, é o tempo. O tempo com as pessoas que a gente ama, o tempo para fazer as coisas que a gente se propõe a fazer, o tempo até para a gente mesmo, para um momento de introspecção, de aquietação, de meditação, de prática, de comida, de relacionamento, em todas as áreas. Então são tempos desafiadores, com certeza. Porque é como que esse Ishvara, esse universo, né, criasse uma onda assim, né? E aí vai vendo quem que ele arrasta, né? Aquela onda da praia que vem e arrasta todo mundo. Qual que é a solução para isso? Não dá para a gente se afastar, não dá para a gente não aceitar, não dá para a gente brigar, porque faz parte de uma mudança de humanidade. É o nosso tempo, é a nossa realidade, é a nossa construção e a nossa contribuição para a história da humanidade. Mas cabe a cada um de nós crescer nas ferramentas, nos recursos, nas situações. Mas uma coisa nunca sai de moda. O que os rishis de antigamente chamavam de objetividade. Então, nesse processo de múltiplas influências, como por exemplo, inteligência artificial, mídia social, WhatsApp, grupo de família, então nem se fala, né? Tem briga, aí o pessoal sai, junta de novo, sai, junta de novo. É verdade? Acontece com vocês? Eu não tenho grupo de família, mas as pessoas me contam, né? Alguém briga, aí sai do grupo. Aí passa uns dias, volta pro grupo. Aí eu falo uma coisa, não gosto. O jeito de navegar é tentar trazer o máximo que a gente puder de objetividade, de clareza. Porque com objetividade também a gente vai ter maior capacidade de aceitação, como a gente viu. Com objetividade também a gente vai ter mais paciência, consegue perceber? Porque a impaciência vai nascer de uma reação àquela situação. Mas se eu exercito a minha capacidade de tentar ver exatamente como as coisas são, eu vou minimizar até mesmo as minhas reações.
eu vou minimizar a chance até de ser impaciente. Nesse sentido, as velhas ferramentas do passado ainda são extremamente eficazes nas novas ferramentas e experiências do presente, que dirá do futuro. Então, nesse mundo de mudanças constantes, de transformações, aceitar que o mundo é assim é o primeiro passo. Imagina, né? Acho que não tem. Não tem ninguém aqui da época do maiô duas peças, não é verdade? Já ouviram falar do maiô duas peças? Já usou? Imagina, numa época que só tinha maiô que era aqui embaixo, né, de manguinha. Alguém chega na praia com maiô duas peças, que era até aqui e começava daqui. Tinha um espacinho ali no meio. Imagina a revolução naquela época. E agora, se a gente traz o maiô duas peças, que revolução que ele vai causar? Cada tempo com as suas mudanças. Cada fase com os seus desafios. Cada etapa levando a maior progresso, mas a maiores dificuldades também em outras áreas. Mas olha, as ferramentas ancestrais ainda funcionam. Né? O que a vovó ia dizer? Não esquenta a cabeça com isso não, menino. Isso passa, não é verdade? Tenha um pouquinho de paciência. Ainda funciona. Então, como que vai ser a visão do Vedanta no mundo de inteligência artificial e redes sociais? A mesma visão que foi sempre. Vai ser um chamado à objetividade, à clareza, à tranquilidade de coração e de mente, para que a gente possa navegar em qualquer que seja a situação ao nosso redor, de forma mais consciente, mais deliberada, mais tranquila também. Mais do que isso, agora eu vou só jogar uma bomba. O Vedanta fala de mithya, de algo que não é absolutamente real. Essa almofadinha parece real para todos nós. Mas se você analisar o que a almofadinha é, nada mais é do que tecido e preenchimento. Não é verdade? Se você abrir a almofadinha ali, você vai perguntar, cadê a almofada? Eu só vejo um tecido costurado e uma coisa fofinha de preenchimento. A gente vê a almofada como real. Eu tenho falado dela como realidade. Mas, na verdade, não é real do jeito que a gente imagina. Por quê? Porque parece ser real até que eu questione o que é almofada. Deu para entender? Está me acompanhando? Quando eu questiono o que é almofada, aquela almofada concreta, real, se torna o quê? Um tecido costurado e uns floquinhos fofinhos. Não é verdade? Então, isso Vedanta chama de... Opa! Desculpa. Vedanta chama isso de realidade aparente. A almofada aparenta ser concreta, real. Mas no momento em que você analisa e questiona, ela não é tão real quanto a gente imaginava. A gente não pode dizer que ela não existe. Senão a gente não conseguia sentar no chão por muito tempo, né? Tem que botar uma almofadinha aqui e ali. Ela existe, ela tem uma função, ela serve a um propósito. A gente vê, a gente compartilha. Mas ela não é absoluta em si mesma. Quando a gente questiona, ela dá lugar a alguma outra coisa. Que dá lugar a alguma outra coisa. Isso é chamado tecnicamente mithya. Agora imagina a rede social, o filtro, a inteligência artificial. Se essa almofadinha não é tão real quanto a gente imagina, imagina
a foto da rede social com filtro, com isso, com processamento de inteligência artificial, com melhoramento, com mudança de cor de pele, de cabelo, de roupa. A gente sabe que não é real o mundo dos sonhos, por exemplo. Mas a almofadinha a gente acredita que é absolutamente real. Quando a gente olha para o telefone e vê a notícia no WhatsApp, o vídeo no YouTube, a publicação no Facebook ou no Instagram, a gente tem uma tendência natural de assumir que aquilo ali é real, mesmo sabendo que pode não ser. Como o quê? Como filme. A gente pagou para ver um filme no qual a gente sentou e chorou até a cara ficar inchada, sabendo que não era real, que era apenas um filme. Ainda assim, tem um mecanismo aqui dentro que se identifica com aquilo como se fosse real. Esse aqui é o risco. A gente tem naturalmente dentro da gente uma tendência de acreditar que é real. E uma necessidade também de acreditar que é real. Porque a gente não pode sair duvidando de tudo, senão a gente não faz nada. Imagina, você abre o olho de manhã, não, eu duvido que eu esteja vendo de verdade. Eu duvido que eu esteja no mesmo quarto que eu fui dormir ontem. Se começar a duvidar, não tem fim. É um mecanismo natural, protetor, que fez com que a gente acreditasse que as coisas são reais, que a gente confiasse. Imagina, a gente tem que ensinar a criança a não confiar. Consegue perceber? Que confiar é natural. Você tem que ensinar a criança que ela não pode dar a mão para qualquer pessoa e sair com aquela pessoa. Você tem que ensinar a criança que não, você só pode ir comigo, contigo, com a tia, com a avó, com o vô. Mas se você não conhece, não pode. A gente é ensinado a desconfiar. Mas é natural para a gente confiar. Com o tempo, com as decepções, a gente vai ficando meio calejado e vai confiando menos também. Mas é um mecanismo natural assumir que aquilo que a gente está vendo é real, se identificar com aquilo, confiar. Então, não é uma solução sair desconfiando de tudo, não acreditando em nada, que é o outro oposto, deu para entender? Pulou de um extremo para o outro. A solução é separar as coisas com viveka, com discernimento. Existe uma realidade objetiva que todos nós compartilhamos, existe uma realidade subjetiva, que é o meu colorido. Agora, se algum Rishi de Vedanta estivesse aparecendo nesse mundo nessa época, acho que ele criaria uma quarta realidade, a realidade das redes sociais e das inteligências artificiais. Porque não tem nem uma almofadinha, né, para dizer que é tecido e fofinho. Tem uma telinha de alguma coisa na sua frente e naquela telinha, como na tela branca do cinema, o filme inteiro se desenrola, né? Agora num dispositivozinho na sua mão, já foram bem pequenininhos, né? Agora estão ficando grandes de novo. As modas passam. Já foi bem grande, um tijolão, aí já ficou pequenininho, agora está ficando grande de novo. Eu vi no aeroporto, uma pessoa abriu o telefone em 4 partes. É tablet e telefone ao mesmo tempo. Aí dobra com o telefone, abriu e com o tablet. Mas, se a gente analisar, até essa almofadinha é mito. Ela não é real de forma absoluta. Se a gente sabe disso, a gente navega por esse universo até com um mecanismo de proteção. Deu para entender? Porque se a almofada, que é a almofada que todos nós reconhecemos como almofada, tem a chance de não ser almofada de verdade, que dirá o resto do universo. Essa é a mensagem do Vedanta. Toda essa realidade que a gente experiencia, que a gente vive, seja ela subjetiva ou objetiva, ela é uma construção de um tempo, de uma época, mas ela não é
nem nunca foi, nem nunca será absoluta. Se você der o status de absoluto para isso, o que você está fazendo quando duas realidades não são compatíveis? Você está criando um erro, uma confusão para você mesmo. Todo erro, toda confusão leva ao quê? A sofrimento. Então a saída do sofrimento, do erro, da confusão é uma visão clara da realidade. Então, se essa visão for clara, você pega a almofada como almofada, que pode um dia furar e o conteúdo sair, e tudo bem, porque é um potencial latente naquela almofada. Aquele cristal que está na família há 3 gerações, quebrou. Quebrou o cristal da minha avó. Vamos ser objetivos, o quebrável quebrou. Você bota frágil. O quebrável quebrou. Como que pode causar surpresa? Como que pode causar dor, tristeza? Você tem que ficar feliz que durou 3 gerações sem quebrar, porque né, qualquer coisa podia fazer quebrar. Quebrou na sua mão, você foi sortuda. Não foi azar, foi sorte. Porque o quebrável quebrou. Entende como que a nossa visão, ela se distorce um pouco? Se a gente olha para o cristal quebrável como quebrável, quando ele quebra não tem surpresa. Já era esperado. É até uma surpresa que tenha durado tanto. Muda a perspectiva, acabou o sofrimento. Mas se a perspectiva é que aquilo que é quebrável nunca vai quebrar, é o quê? Erro. Porque tem uma expectativa impossível de ser satisfeita. Porque por natureza é quebrável. Vai quebrar um dia. É só uma questão de ser mais cedo ou mais tarde. Deu para entender? Então, saber que a realidade objetiva que a gente compartilha, ela não é, nunca foi, nem nunca vai ser absoluta. Nem essa que a gente compartilha, que dirá qualquer outra que a gente possa criar enquanto ser humano criativo. Trazer a nossa visão para essa objetividade vai ser o mecanismo protetor de uma série de possíveis sofrimentos. É ver o quebrável como quebrável, o mutável como mutável, o ajustável como ajustável, o inesperado como esperado. Por quê? Porque nada mais é inesperado. Tudo é uma possibilidade dentro desse universo. Não era a possibilidade que eu queria, mas é uma possibilidade dentro desse universo. Uma vez eu briguei com o David. Eu falei, eu sei que a sua manifestação cósmica criou este universo inteiro. Ou seja, você é toda a fonte de criatividade dentro desse universo inteiro. Mas eu resolvo um problema, você me dá outro. Eu resolvo um problema, você me dá outro. Vai ser criativa assim lá longe. Me dá um tempinho, por favor. Não é verdade? David, o que você está fazendo? Não tem outra pessoa não para olhar? Está aqui. Vai ser criativa assim lá longe. Estou resolvendo um negócio e vem uma outra face. Mas é inesperado? Não, é esperado, porque qualquer coisa é uma possibilidade dentro desse universo. Mas que o divino às vezes pode dar um tempo pra gente, né? Pode. Pode brigar também com ele. Ele, ela, não vai ter problema. Ele vai rir, tudo bem. Sabe que nem a criança, eu sempre gosto desse exemplo. Acho que o nosso relacionamento com o divino tem que ser o mais natural e espontâneo possível. Para isso, eu dou sempre um exemplo. Sabe aquela criança pequena que está aprendendo a escrever, desenhar e faz uns rabiscos, né? Aí chega para você animadíssimo. Mãe, desenhei a mãe, o pai, o cachorro, a casa toda, né? Aí você só vê uns trecos assim.
né? Aí você olha assim, ah, que legal, né? Cadê você? Aí vem um palitinho assim, né? Esse aqui sou eu. Cadê a mamãe? Esse aqui. Nunca fale nada, hein? Se você falar, esse aqui é o papai, a criança vai dizer, como que você não entendeu? Né? Nunca fale nada, só pergunte. Fala, cadê o papai? Cadê aqui? Ah, que legal, que bonito. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz com a criança? Uau, que legal, vai, tá indo bem. Imagina o divino com a gente. A gente está aqui fazendo um monte de coisa nessa vida e se achando. Aí chega lá para mostrar para ele o divino que criou esse universo inteiro, com todas as galáxias, com todos os cósmicos, com todas as possibilidades de existência que existiram no passado, que existem agora e que ainda vão surgir. A gente está lá mostrando esse desenhozinho assim, né? O que ele vai fazer? Ele sorri, né? Vai dizer, pô, errei. Tudo bem, acontece. Você tem milhares de anos de existência. O seu errinho é apenas mais um poeirinha de estrela. Mas o que vai ajudar a gente a viver essa vida com mais paz, tranquilidade, aceitação, vai ser cultivar uma visão mais objetiva, tanto quanto possível para cada um de nós. Segundo a tradição védica, não tem um outro remédio. Remédio para todas as dificuldades vai ser cultivar uma visão mais objetiva. Crescer, amadurecer nela. E com isso, descobrir até uma forma de se relacionar diferente com a confiança, com a devoção, com o divino, com um processo de crescimento pessoal, de descoberta de uma realidade muito maior. Essa sim, absoluta. Essa sim, sempre presente, que nunca muda, que nunca se transforma. Esperar que o copo de cristal nunca mude é tentar encontrar essa realidade maior que nunca muda naquele copo de cristal que muda. A gente só está buscando no lugar errado. Essa é a visão do Vedanta. A felicidade, a paz, a existência, a consciência que a gente busca é absoluta. Mas a gente está buscando em coisas que são temporárias, transitórias. A confusão está nisso. A minha busca é fidedigna, a minha busca é válida. Mas tem uma confusão que não me deixa buscar no lugar certo a coisa certa. Então, entender que essa realidade ela é transitória, mutável, que a gente tem que confiar desconfiando, tem que confiar pendendo confirmação e navegar o melhor que a gente puder com objetividade. Para quê? Para viver uma vida, para que vivendo uma vida dessa forma, a gente cresça e amadureça para descobrir que, na verdade, o que a gente está buscando é algo muito maior do que isso. E aí, quando a gente entende isso, o que a gente faz? Sua Menidi, quero estudar com você. Ou então, o Jonas está abrindo uma turma, não sei quem está ensinando. Ou em algum lugar você vai se encontrar. Numa busca de algo muito maior. Então, desejo a vocês muita paz, muita tranquilidade, uma capacidade, uma força de serem objetivos, cultivarem, não é de uma hora para outra. Vai escapulir milhões de vezes, vai acertar uma. Vai escapulir de novo e vai acertar mais uma. Mas desejo, sinceramente, que a gente seja capaz de, com força, com coragem, crescer enquanto indivíduos dentro desse universo, com objetividade, com clareza, com uma busca maior, cada vez mais forte para a gente, para que essa realidade transitória, temporária, que muda, que vem AI, que vem inteligência artificial, que vem rede social, que vai, isso vai agora, vem uma outra moda depois, que cada vez essas coisas afetem menos a gente. E a gente tenha mais força e capacidade de lidar com o que quer que chegue para a gente. Vivendo dessa forma por um tempo, com certeza a vida vai ser mais leve,
as nossas experiências vão ser mais alegres, a satisfação, a felicidade, a paz estarão sempre com a gente. É possível, existem pessoas que viveram dessa forma para mostrar que é possível. Com 2 pernas, com 2 braços, com 2 olhos, 2 ouvidos. Os sábios, os santos de toda a história da humanidade viveram a paz, a felicidade. Se eles viveram sem ter 3 olhos, sabe? 8 braços, exatamente como você e eu, se eles conseguiram, a gente também pode conseguir. É só uma questão de tempo, é só uma questão de um direcionamento adequado, que tire a gente desse estado de confusão, de erro, de equívoco, leve a gente para cada vez mais clareza. Essa tem que ser a nossa oração diária, que eu possa ter cada vez mais clareza. Porque com clareza, tudo que a gente fizer vai levar a gente a um crescimento, a um amadurecimento e a uma visão maior da vida. Então, desejo tudo de bom para vocês. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso. Espero que tenha valido a pena esperar. E assim a gente se encontra numa próxima vez. Muito obrigada. Desejo tudo de bom. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Tatsat. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Quer dizer, o meio convite daqui e dali. Isso aí eu falei, eu vou. Está sempre aberto. Pousou aqui já.